Nesse vídeo eu pretendo discutir como nossa voz interior pode não ser necessariamente o que nós pensamos de nós, mas o que nós fomos induzidos a pensar de nós, né? Muitas vezes quando lidamos com pessoas que são vítimas de relacionamentos abusivos ou pessoas que têm uma visão muito negativa de si ou pessoas que vieram de famílias muito conflituosas, nós temos uma compreensão geral de como elas se identificam. Em geral, elas se identificam ou como egoístas, mesmo que não sejam, mesmo que sejam altruístas, como inúteis, têm um senso de autoestima, valor próprio muito diminuído, se encaram como burras, estúpidas, né? Muitas pessoas que vieram de famílias difíceis, de famílias abusivas, ou que passam por relações abusivas constantemente, dentro daquilo que a gente comenta, que é a codependência, né? Tem esse senso de si, do que acredita em si sobre si mesmo, transformado em algo depreciativo, né? Digamos, um ódio de si mesmo. No inglês se usa a expressão self-hate, ódio de si, né? Onde você percebe muitos atributos seus, quase todos como errados, como distorcidos. Às vezes até coisas que pessoas elogiam. Se alguém te acha bonito, você não acredita. Ou se alguém te acha inteligente, você não acredita, né? Mesmo que a realidade mostre virtudes, digamos, você é muito bom em algo, você é um bom dançarino, você é um bom escritor, você duvida de si, né? Então essa dúvida de si, essa crença de que você é pior do que você, de fato você faz nas coisas que você pratica, que você pode ter alguma habilidade e você sempre se depreciar nisso, tem origem em alguns eventos da sua vida, né? Então esse vídeo tem como objetivo pensar de onde vem essa voz interior e o que são esses pensamentos que te levam a se autodepreciar. Muitas vezes essa voz interior é a internalização de críticas que sofremos em períodos muito precoces. Críticas de familiares, sejam familiares pai e mãe, sejam irmãos ou irmãs mais velhos, sejam parentes no geral, ou um contexto. Pode ser que num contexto, digamos, de um colégio, ou quando você ainda estava aprendendo as coisas, você sofreu muitas críticas e não foi defendido dessas críticas. Então, muitas vezes, nossas vozes interiores, e eu diria na maioria das vezes, é a internalização de coisas positivas, mas também de críticas que recebemos numa primeira infância, sobretudo, mas também durante a adolescência. Bom, então, quando nós temos uma criação, digamos, que nos dá validação suficiente, que nos dá apoio, que nos dá incentivos, nós desenvolvemos melhor autoestima e autoconfiança, né? Nós achamos que somos uma pessoa mais legal, uma pessoa com mais capacidades, que consegue fazer as coisas, né, que nos é requerida. Quando nós temos, por outro lado, uma criação com excessiva punição e muita crítica, nós temos nosso senso de valor enfraquecido. Nós nos desvalorizamos mais, nos depreciamos mais e desenvolvemos essa autocrítica tendendo para o negativo, né? Isso é importante. Eu falei em outro vídeo sobre como nós herdamos modelos, padrões de nossa família. Nós não só herdamos padrões, mas eles também podem inculcar crenças negativas sobre nós mesmos, né? E a questão é, a partir dessas crenças você começa a não ver a realidade como ela é. Você começa a ver as coisas distorcidas sempre para um lado negativo quando se referem a você mesmo, né? Então é o que na psicologia cognitiva e nas terapias cognitivas se chama de distorção cognitiva. Você não interpreta os fatos a partir dos fatos, você interpreta a partir das crenças que você tem sobre si e sobre os outros. Você tem um conjunto de crenças que torna enviesada essa interpretação. Digamos que uma criação extremamente crítica cria uma voz interior
autocrítica extremamente rigorosa, extremamente exigente, que faz com que você interprete quase tudo que é cobrado a você, exigido de você, como mal feito. Você acha que você não está sendo suficiente, né? Como se dá essa distorção cognitiva? Se dá porque, ao longo de anos, na infância, você ouviu, né, de que você não era capaz, que você não tinha valor, que você não fazia as coisas certas. Então, um familiar que diz que você faz tudo errado, faz você acreditar que você não é capaz de fazer as coisas. E como adulto, você pode acabar fracassando em trabalhos, em estudos, não porque você não é capaz, mas porque você acredita que não é capaz. Mas quando você é confrontado com situações que você tem que fazer, você consegue. Então, ao longo de anos, essas críticas viraram a sua consciência, viraram o que você pensa de si, né? Como saber se você foi induzido a pensar assim, né? Indo ao passado e perguntando: quem lhe disse que você era incapaz, egoísta, inútil, estúpido? Quem lhe disse isso antes? Essa é a pergunta, né? Quando essa pessoa dizia? Normalmente, quando você faz essa pergunta para si mesmo, você quase sempre vai encontrar algum familiar, alguma pessoa próxima. Pai e mãe, sobretudo. Irmãos, sobretudo. Né? Ou parentes que eram críticos com você, mas seus pais não reprimiram essas críticas. Tipo, um parente te acha idiota, diz isso pra você e seus pais não inibem, acham engraçado. Então ele está dando validação para uma crítica e aquilo vai formando a base do que você pensa de si. Né? Vai formando a voz interior. A sua voz interior é a voz dos outros. Né, nessas situações em que as críticas não foram remediadas e você só teve que conviver com muitas críticas, né? Então, quando você vai buscar quem lhe dizia isso na infância, quem lhe dizia isso que você pensa que é ruim de si próprio, pense nisso. O que você pensa de mal de si? Se você voltar e perguntar quem primeiro disse isso, você vai encontrar quem primeiro disse isso e vai começar a pensar, então eu acreditei nisso de alguma forma. Porque se aquilo que dizem que uma mentira contada muitas vezes vira verdade, muitas vezes na nossa criação a gente passa por isso, né? Principalmente porque crianças são facilmente manipuláveis, né? Você não conhece bem o mundo, você, como criança, você é um vulnerável que te ensinam, né? Então é muito fácil um pai, uma mãe, um familiar induzir mudanças no ambiente para confundir uma criança, ou dizer coisas para confundir a criança, para mentir, para confundir as interpretações da criança. Ou defender de visões de mundo confusas que a criança não entende, mas acaba tendo que aceitar. Né? Então, uma criança não tem, digamos, o mundo linguístico, os padrões de linguagem nosso. A criança não sabe o modelo de causalidade no mundo, que afeta quê. Ele vai aprendendo com quem é adulto e ensina. Né? Então, se você não tem os padrões de linguagem, os padrões cognitivos de percepção do mundo ainda formados, um adulto pode facilmente criar um modelo depreciativo que coloca em você a culpa das coisas, que distorce o sistema de causalidade. Então, quando algo dá errado, a culpa é sua. Né? De modo a fazer com que você aceite que a culpa é sua. Que se algo deu errado, foi você que errou. Ou você que sempre erra, ou você que é inútil e não sabe fazer as coisas. Né? Então, uma voz interior extremamente autocrítica, punitiva, rigorosa, pode ser formada por uma distorção que um familiar faz do ambiente, atribuindo responsabilidades a uma criança que não tem responsabilidade, porque ela está ali para aprender. Né? Então, é um ensino de interpretações confusas e equivocadas que resultam numa a assunção da culpa pela própria pessoa, pela criança que não tem culpa porque ela está ali aprendendo e assimilando. Então você assimila um ódio a si próprio, uma culpa das coisas que acontecem no mundo que muitas vezes não são suas. E aí você começa a se autodepreciar. Né? Digamos que os pais ensinam uma criança, os familiares, as pessoas que são seus cuidadores num ambiente ainda de primeira infância, ensinam uma coisa bem simples, que é a verdade e a mentira. O problema é quando eles ensinam errado, confundem verdade e mentira, ou quando eles dizem uma mentira sobre você e você aceita como verdade. E esse que é o problema de pessoas que têm
extrema autocrítica ou que se desvalorizam, né? Elas assumem a mentira como verdade, né? Assumem como verdade suas incapacidades, sendo que todos nós temos capacidades e somos bons em algo, né? Então você assimila um padrão. Digamos, quando a gente fala de relacionamentos abusivos, o padrão típico é a pessoa abusiva, o familiar abusivo, está sempre te depreciando. Só que para um adulto isso já é difícil, igual imagina uma criança. Ela assume como verdade. É um padrão abusivo típico. A criança vai assumindo que é verdade aquilo. Então ela vai sendo assumindo uma mentira que ela não tem nada a ver. E aquilo se torna o padrão de mundo dela. Eu não consigo fazer bem as coisas. Se um pai não sempre te criticava quando você fazia algo, você de repente desiste de fazer. E o que isso vira na sua vida? É uma voz interior que diz que você não consegue fazer, que você vai fracassar naquilo, né? Então, a criança vai assimilando isso, de não consigo, ou sou ruim nisso, sou incapaz, ou sou estúpido, né? Digamos que a criança que assume que tem que fazer algo para seu pai, para sua mãe não agir lhe punindo, não agir com ódio, é aquela que já aprendeu a se odiar. Por quê? Porque ela já acha que o problema é ela. Então, à medida que a criança vai crescendo, ela já começa a tomar atitudes para evitar que seu pai fique com raiva, que sua mãe fique com raiva, que seus familiares lhe depreciem, que tenta agradar, é a criança que já aprendeu a se odiar. Ela já se tornou, digamos, um codependente, no sentido de fazer as coisas porque precisa fazer para o outro não sentir raiva, não se sentir desagradado, né? Essa criança já assumiu que a culpa é dela, que ela já aceita o discurso depreciativo, ela já acha que ela que tem que mudar e que o mundo está certo, porque ela já foi ensinada assim. Muitas vezes nós vemos isso em adolescentes. Na adolescente já está a personalidade no seu estágio final de formação. E ali já tem essa coisa, que o adolescente que faz de tudo para evitar problemas é aquele que já assume que a responsabilidade está com ele para evitar problemas, né? Bom, e o que isso resulta, principalmente num contexto em que pais, familiares, parentes são abusivos, a criança vai ter cada vez mais esforço para tentar provar ser digno de valor, até um momento que ela deixa de tentar e ela aceita que a culpa é dela, né? A criança não tem elementos para lidar, para enfrentar uma situação com pessoas com habilidades sociais desenvolvidas. Então ela vai tentar agradar os pais, tentar agradar os familiares, tentar agradar os parentes que lhe depreciam, até o momento que ela aceita a depreciação. Não tem o que fazer os parentes. Por exemplo, tem muitas famílias em que tudo que dá errado é culpa dos filhos, porque os pais se compreendem como pessoas que estão certos. Ele não pode compreender que uma criança de 9 anos de idade, 7 anos de idade, está certa em tentar falar, olha, você não pode fazer isso comigo, em defender sua individualidade. Eles não vão aceitar isso. É muito alto o número de pais que não aceitam a individualidade de uma criança. É a maioria. Não precisa ser um pai narcisista ou uma mãe narcisista. Isso é comum e isso é um grande problema dos nossos modelos de educação. Mas a grande questão é, se seus pais invalidam, não aceitam quem você é, uma hora você vai se render a isso e vai, a partir disso, incorporar uma falta de autoestima, falta de autoconfiança, vai se render ao que eles dizem. Eu não sou bom nisso. E acreditar, né? Você vai aprendendo que você está errado, ou que você faz as coisas erradas, ou que você é incapaz de algo. Tudo isso é aprendido. Então, o que nós pensamos de negativo de nós próprios, nossa autocrítica extremamente rigorosa, nossa autopunição, como nós podemos nos depreciar, é aprendido porque alguém fez isso com a gente anteriormente, né? Então, o que se pensa de si e o que se pensa dos outros é algo que é aprendido, principalmente o aspecto negativo, por meio dessas depreciações na infância, né? Uma criança pode ter a opinião facilmente induzida, né? Um adulto pode facilmente, por exemplo, fazer uma criança ser modulada, aderir a uma ideologia, a um dogma religioso, né?
ou uma crença que pode até fazer mal para a criança, né? De um lado, então, por meio da opinião dos pais, do que eles dizem para você, eles podem induzir uma crença sobre si, induzir um dogma, induzir uma ideologia, induzir que você goste deles, mesmo que eles te façam mal. Mas de outro lado, você também vai formando. A criança não é só recebe crenças. Ela também vai formando crenças mediante o que as pessoas fazem, não só pelo que elas dizem. Então as crianças também vão, em certa maneira, racionalizando o que acontece. Por exemplo, seus pais não precisam só dizer que você é ruim em algo. Eles podem te punir, te castigar quando você faz algo. E você vai racionalizando que você não é bom naquilo. Ou que ninguém gosta de você porque seus pais te batem muito. Seus pais te bateram muito, você vai acreditando que as pessoas não gostam de você e as te machucam, né? Então você vai internalizando aquilo. Eles não precisam dizer eu não gosto de você e por isso eu vou te machucar. Você vai internalizando e criando um modelo a partir do que as pessoas fazem. Então essa voz interior autocrítica também vem das ações, né? E elas vêm do que você pode pensar das pessoas. Por exemplo, se as pessoas que gostam de você batem em você, te agridem, você pode pensar, então as pessoas que gostam de mim me agridem. E de repente você se torna um adulto que aceita agressões, aceita ofensas, né? Como parte de uma relação, né? Então ali se forma uma crença negativa, uma voz interior que te diz isso, mesmo que não seja positivo. Ou, por exemplo, você próprio se tornar abusivo, né? Você tem uma voz interior que confunde agressão, ofensa com amor, com afeto, né? Então, de um lado vem do que eles dizem, de outro lado vem de como se comportam com você. Então, tudo isso vai formando uma falta de amor próprio, né? O que é dizer que alguém não tem amor próprio? É dizer que a pessoa não aprendeu como ser amado, ou que ela pode ser amada, ou que ela pode ser admirada. Não ter amor próprio é acreditar que você não tem coisas em você que são admiráveis. Então é falta de autoestima e falta de autoconfiança. Autoestima a gente pode pensar é gostar de si próprio. Autoconfiança é acreditar nas próprias capacidades. Em termos conceituais seria isso, né? Um pai que não diz que você é uma pessoa que pode ser gostada, que não gosta de você de maneira que exige muito, que critica tudo que você é e que não gosta de uma maneira espontânea de você, só quando você obedece, ele te ensina que você não merece esse amor. De certa forma, ele não constrói a autoestima, que é gostar de si. E a autoconfiança é um contexto onde pais, familiares dizem que tudo que você faz está errado. Você vai ficar com medo de fazer. De repente, se você faz uma coisa, está errado, está errado. O certo é fazer, não está muito certo, eu vou te ensinar como faz. Tente de novo. E estimular que a criança tente. Mas quando você pune e diz, está errado, você não sabe fazer, você está fazendo a pessoa não ter autoconfiança para as práticas dela. Então ela vai criando a ideia de que ela não consegue fazer, de que ela não é capaz, de que ela é incapaz, e no fundo você está destruindo a construção ainda muito precoce de um amor próprio. Bom, então o que podemos dizer é, tanto os conceitos de si como os conceitos de outros, sobre outros, são construídos pela voz internalizada das pessoas, principalmente o aspecto crítico. Se seus pais são muito críticos com os outros, você pode acabar se tornando uma pessoa muito crítica com os outros. Seu pai exige muito de você, sua mãe exige muito de você, você pode exigir muito dos outros também. E você pode ter um rigor consigo próprio que é opressor, né, esmagador, que te faz se cobrar e se sentir frustrado se você não tem padrões muito altos, né? Ou que te faz aceitar que as pessoas te tratem mal, porque se você não se aceita e se você é muito autocrítico, as pessoas podem te ter essa autocrítica com você também, né? Então você pode acabar sendo crítica dos outros, muito crítica dos outros, exigir muito dos outros, ter um padrão muito elevado, mas ao mesmo tempo aceitar que os outros critiquem demais, né? Então você interioriza a crítica
e você vive a crítica como uma forma de autodepreciação, de exigências muito rigorosas e vive como uma falta de amor próprio, né? Então, o que eu quis discutir nesse vídeo é como nossos pensamentos não são realmente nossos. Nossos pensamentos são formados, modulados, inculcados em algum período de nossa vida, sobretudo por aquelas pessoas que nós mais convivemos, que foram nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, né? Então, uma autodepreciação não é baseada sempre em fatos. Ela é baseada também em quem produziu, de onde veio essa autodepreciação, que pode ser não realista, né? E a criação de uma visão realista de nós é o caminho para superar essa autodepreciação, é entender de onde veio essa autodepreciação, quem me fez pensar assim. Porque só sabendo quem fez você pensar assim, que nós podemos ter uma visão realista sobre o que nós realmente fazemos, sobre o que nós realmente sentimos e no que realmente acreditamos. Então, o desenvolvimento de uma visão realista sobre nós vem de como nós podemos, do caminho de superar por meio da diferenciação entre o que é a voz interior que nos critica e que nos faz sermos muito críticos com nós mesmos e com os outros, e do que realmente eu faço, do que realmente eu penso, né? Então, superar essa voz interior é superar essa crítica que os outros fizeram, e superando essa crítica que nós desenvolvemos uma visão mais realista sobre nós mesmos.